Tudo bom com vocês? Pois bem, aqui quem fala é a Graziele, eu sou agente local de inovação aqui em Formosa e hoje nós vamos falar sobre como foi o evento coletivo da etapa 8, que é justamente a confraternização com todos os empresários. Então, esse vídeo aqui é para você, empresário que não compareceu no dia e nem também no presencial e também não conseguiu comparecer num evento coletivo que foi feita a segunda chamada de maneira virtual. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a confraternização e aqui nós temos uma breve apresentação de tudo que vai ser tratado até o fim desse vídeo. Temos a jornada que foi vivida com uma retrospectiva, o processo da inovação e impacto na produtividade, bem como as empresas que foram destaques desse ciclo, orientações pós-jornada e teve um momento muito bacana que foi o manifesto da jornada. Vou chegar lá no final com vocês. Começando pela jornada vivida. Nesse bloco a gente fez o quê? Nós fizemos um bate-volta com os empresários, onde cada um foi citando o que estaria acontecendo em cada uma dessas etapas, relembrando, na verdade. Então, na etapa 1, a gente teve um momento de fazer o diagnóstico da empresa mesmo, tentando identificar o que ela tinha feito de diferente, tentando identificar como ela realmente estava. Então, a gente tratou ali, por exemplo, a apresentação de toda a jornada, fizemos também a aplicação do radar de inovação. Então, são momentos onde a gente consegue trabalhar com uma empresa e trazer para ela essa realidade. Depois da etapa 1, teve a etapa 2, que aí já começa a aplicação do próprio, da nossa ferramenta, que é a nossa metodologia, a nossa ferramenta, que é o sprint de inovação, onde a gente faz já um mapeamento de todos os desafios que a empresa tem. Por isso que eu deixei aí, etapa 2, mapeamento. É o mapeamento de todos os desafios para a gente saber como que a empresa está e saber também o que a gente pode fazer para ela melhorar. Então, a partir desse momento, a gente também já prioriza um dos problemas para se tornar prototipado, para se tornar o principal problema a ser prototipado, com a solução a ser prototipada. Já damos algumas sugestões de ideias a serem usadas como protótipo e também já deixamos um plano de ação voltado para as problemáticas, os desafios que não foram priorizados. Etapa 3 e 4 eu costumo fazer uma coletiva, juntas, então acabou que foi no mesmo dia, foi um evento muito bacana. Quem está me acompanhando por aqui sabe como foi muito legal participar do evento coletivo que a gente teve presencial aqui no Adventure Ecopark. E dessa vez a gente fez diferente, colocou para ser durante o dia praticamente todo. Então começou ali 9 horas, aí teve sobre trouxe a ferramenta também de análise SWOT para que eles fizessem de si mesmos para depois aplicar nas empresas. Fizemos também a apresentação sobre uma palestra de indicadores de desempenho, o que era a produtividade, como que a gente faz o cálculo dessa produtividade dentro do projeto, bem como a oficina, aí a etapa 4, foi à tarde. No período da tarde, separei ali os empresários em alguns grupos, trouxemos 4 estudos de caso, para que eles pudessem avaliar quais eram os principais problemas e fazer todo esse jogo voltado para a oficina de prototipagem mesmo, que é o quê? Identificar os problemas, conferir qual que mais gera impacto no faturamento, que pode sim vir a aumentar a produtividade dessa empresa, para que depois disso a gente consiga de fato colocar a empresa para funcionar e priorizar o problema correto. Então foi feita uma simulação ali, todo mundo participou, todo mundo gostou, então todos lembraram ali, principalmente no presencial, o que tinha acontecido nessas etapas coletivas. Etapa 5, que é a etapa da testagem, a gente também volta para a empresa, e esse é no momento que a gente faz a oficina de prototipagem de uma maneira mais, digamos, mais individualizada, porque o problema que a gente elencou lá na etapa 2, a gente volta na etapa 5, faz o protótipo, monta o roteiro de entrevista a ser aplicado para a validação desse protótipo, e além disso a gente já deixa ali como, já junto com o empresário, já deixa alguns passos do que ele vai fazer, de como que ele vai criar esse protótipo.
que o objetivo nosso aqui é dar total autonomia para que o empresário possa fazer de uma maneira que ele venha a aprender e no futuro ele possa realizar essa mesma metodologia novas vezes, apesar de Graziele não estar mais lá com eles, seja uma ferramenta que eles utilizem para poder buscar pela melhoria contínua. Já a etapa 6, a gente volta para a empresa, avalia como foi essa testagem, que é algo muito importante. Eu sempre vou defender que qualquer mudança dentro da sua empresa é importantíssimo fazer uma testagem de maneira breve com com os seus clientes, sejam eles internos ou externos, até para saber se essa mudança vai ser efetiva, se vai gerar muito impacto, como é que vai ser. Tudo isso no objetivo de a gente realmente identificar ali qual a melhor maneira de tratar com essa nova mudança, essa alteração na forma de trabalhar, seja inovação, qualquer coisa do tipo? Quando a gente vai na etapa 6, a gente vai avaliar a testagem, como eu citei anteriormente, e já vai programar a implantação dela de maneira mais efetiva. Então, a gente já deixa ali um plano de 5W2H para esse empresário, e esse empresário vai fazer justamente essa aplicação para poder ser efetivo o trabalho dele, deixando mais claro o porquê, o como, e deixando mais fácil de entender. Então, quando a gente volta para a etapa 7, volta à empresa para realizar a etapa 7, a gente faz a avaliação de um todo. Como que foi a jornada, desde o início dela até o momento, como foi essa implantação, se o empresário teve dificuldades ou não de fazer essa implantação e como que foi de fato. E, por último, a gente tem a etapa 8, que é o hoje, onde a gente levanta toda essa apresentação, traz essa retrospectiva de jornada e faz tudo isso que vocês vão ver por aqui. Após essa parte, a gente vem com o processo da inovação. Então, vocês vão perceber que cada passo acaba sendo muito semelhante ao, vamos dizer assim, a cada etapa que a gente trabalha dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente tem identificar a oportunidade, que a gente faz lá na etapa, a gente já faz o diagnóstico na etapa 1 para juntar e fazer algo mais concreto na etapa 2. Então, a gente já identifica a oportunidade para avaliar quais são os pontos de melhoria dentro da empresa, levanta as soluções, isso a gente também já faz na etapa 2, para poder ter todas as ideias, porque para todos os efeitos, todas as ideias são válidas, não tem ideia certa ou errada. A gente traz esse conceito, inclusive, do brainstorm, que é a questão de quantidade, nem sempre voltada ali para a questão de qualidade. E sim entender que não tem julgamento, também traz um pouquinho desse conceito de design think, que é para não ter julgamento, todo mundo fazer junto e todos poderem ter voz e não ter esse receio de participar, esse receio de estar trazendo novas soluções. Além disso, fazer a programação da testagem, que também é um terceiro passo lá no processo de inovação, onde a gente também realiza na etapa 5, gente. Na etapa 5, a gente prioriza a solução que deve ser programada, como e também programa como que ela vai ser executada. Então, por isso que nesse momento ali a gente programa a testagem para poder validar. Como eu falei anteriormente, é muito importante, é de suma importância, justamente para que esse empresário ele consiga fazer um protótipo de maneira mais leve, mais fluida e que seja o mais assertiva possível. Então, por isso a testagem, porque testando a gente vai validar se é efetivo ou não e o que precisa ser feito de fato para poder melhorar essa empresa, melhorar o protótipo, melhorar a solução que foi implantada ali. E, além disso, executar e acompanhar, que é o que a gente faz da etapa 6 para 7. A solução em ação é acompanhada com os indicadores definidos. Isso porque não adianta você colocar uma novidade na sua empresa se você não souber acompanhar como que essa novidade está sendo executada dentro da sua empresa e principalmente qual a solução que ela está trazendo para ti. Porque a gente entende o quê? Que para todos os efeitos é um tempo, a gente tem um tempo que é extremamente caro, é a moeda mais valiosa que a gente tem hoje, é o bem mais precioso. Então, você investir tempo para poder saber como que essa empresa vai ficar, como que essa solução vai ser realizada. E aqui, o mais importante é justamente isso, é a gente conseguir enxergar
dentro da sua solução implantada, durante todo esse processo, conseguir enxergar que está sendo realmente efetivo. Então, como é que a gente faz para saber se está sendo efetivo? Acompanhando alguns indicadores. E um deles, na maioria das situações, por exemplo, foi uma solução voltada para o público externo. Então, é preciso fazer, sim, uma avaliação constante de satisfação desse meu cliente quanto à aplicação. É por isso que a gente faz o roteiro de entrevista. Então, após a aplicação também é interessante você acompanhar. Foi uma solução voltada para aumentar o meu faturamento. Então, eu tenho que validar de onde está vindo essa solução. Foi pelo marketing, foi pelo Instagram, por onde é que eu abordei essas pessoas e, de fato, confirmar com esses colaboradores, com esses empresários, com esses clientes externos, internos, se eles gostaram dessa solução e confirmando também, conseguindo enxergar quem está vindo através dessa solução, porque eu tenho muitos empresários que às vezes fazem investimentos altíssimos em rádio, em sites, em páginas com influencers e tudo mais, só que eles não conseguem mensurar de como, na verdade, o quanto que está aumentando e quais são esses clientes que vieram através dessas divulgações. Então, o que é muito importante por isso. Vamos avaliar qual está sendo a solução, se ela está sendo implantada devidamente e como que ela está sendo implantada. Após isso, a gente tem um impacto da inovação na produtividade. Então, a gente traz aqui exemplos práticos, que é o quê? A própria empresa que ela se torna mais competitiva, já que ela consegue se antecipar às necessidades desses clientes. E aqui é muito importante vocês terem noção de quando a gente fala de inovação, a gente está falando de qualquer melhoria voltada dentro do seu segmento. Então, quando a gente fala sobre as necessidades dos clientes, às vezes pode ser até algo que você pegou no ar. O meu cliente, ele costuma vir sempre em determinado horário. Então, para facilitar a vida dele, em vez de ele ter que vir, está gerando uma frustração porque está esperando muito e esse horário é o que mais tem movimento. Eu vou fazer uma forma de criar um grupo seleto de pessoas onde essas pessoas vão ter acesso à mercadoria antes e elas vão receber em casa. Então, assim, são coisas práticas que você se antecipa a necessidade do seu cliente e já coloca ali a inovação para praticar dentro da sua empresa e assim trazer uma solução prática para o seu cliente também. Otimização do tempo, já que com os processos inovadores a gente consegue produzir mais em menos tempo. É tanto que o objetivo, de fato, é esse. Toda vez que você for trazer algo para dentro da sua empresa, tem que ser algo que venha agregar solução para você e não para criar mais problema. Eu já tenho um processo que hoje ele é simples, mas eu sei que ele pode melhorar. Que se eu parar para identificar como que ele acontece, eu consigo tirar ali alguns gargalos de tempo. Então, isso é algo válido. Agora, o meu processo é enxuto e eu resolvi que eu tenho que criar mais coisas para que esse processo seja realmente efetivo. Gente, não pensem assim. Pensem da seguinte forma: hoje, o que a gente mais quer é simplificar a jornada desse consumidor, simplificando de modo a que ele se sinta mais confortável, seja melhor atendido e que a sua equipe também possa trazer esse conforto para esse cliente. Aqui acabo que eu dou alguns exemplos básicos, mas não se apeguem somente a isso. A gente está aqui para dar exemplos e também para entender o que já foi feito dentro de outras empresas. Então, além desses processos mais práticos, a gente também deixa a identificação dos gargalos, como eu citei anteriormente, e a otimização dentro da execução desses processos. Tudo isso atrelado também, caso a empresa opte, tenha transformação digital, que inclusive é a segunda parte do nosso projeto, do projeto Brasil Mais Produtivo. Após você ter participado do projeto Ali Produtividade, você deve se inscrever e participar do Ali Transformação Digital. A gente ainda não tem demanda suficiente para trazer um Ali aqui para a nossa cidade, porém, de acordo com a inscrição de vocês, a gente vai poder fazer de uma forma que isso venha acontecer e esse Ali Transformação Digital venha trabalhar na nossa cidade, aqui em Formosa. Transformação digital é o uso de ferramentas digitais para facilitar a gestão da empresa.
Então, desde RP até um CRM, que é voltado para a gestão desses clientes, tudo isso vai vir de modo a facilitar a sua empresa, facilitar o processo dentro da sua empresa. Lembra que eu falei lá sobre otimização de tempo? O tempo é o nosso recurso mais valioso. Então, você precisa saber o que você pode aplicar dentro da sua empresa, busque por esse reconhecimento, até para saber onde é que você pode reduzir esse tempo. Porque muitas das vezes, Grazi, eu gasto muito tempo respondendo o cliente no WhatsApp. É uma ferramenta que você está utilizando, inclusive, como transformação digital, mas isso pode ser otimizado mais ainda, trazendo um atendimento automático, onde o cliente tem a liberdade de conferir o que ele precisa, de ter a informação mais acessível. Então, tudo isso no intuito de fazer com que essa transformação digital venha a agregar facilidades dentro do seu atendimento, dentro da sua prestação de serviço, bem como também na gestão da sua empresa, tá bom? Então, foque nisso. Sempre que for colocar uma solução, uma ferramenta inovadora dentro da sua empresa, ela tem que vir para solucionar não só os seus problemas, mas também para trazer uma melhoria para o cliente. Além disso, a gente vem agora para as empresas destaques desse ciclo, que eu achei muito bacana. Foram empresas que me surpreenderam bastante, principalmente, tipo, da etapa 5 para 6, foram empresas que às vezes estavam com um pouquinho o pé atrás, falando, Grazi, eu não estou tendo tempo, não estou conseguindo aplicar da maneira devida. Ambas tiveram ajustes nas datas que haviam sido propostas. Porém, a mais nova, por exemplo, foi com a Eleusa Vaz. Ela conseguiu aumentar muito as vendas dela. Quando a gente começou o projeto, ela estava com um problema enorme, que era a questão de ter muitos boletos para se pagar. E esses boletos, às vezes, ela acabava não conseguindo nem tirar o próprio prolabore, porque o valor dos boletos eram muito altos e ela não conseguia fazer a venda na mesma proporção. E além disso, ela estava com um estoque muito abarrotado de muitas peças, inclusive peças novas que não tinha nem como mostrar para o cliente. Então, assim, foi algo que a gente trabalhou, buscou trabalhar as vendas, cortou todas as compras, foi algo muito difícil para ela, mas ela conseguiu, meu parabéns, Eleusa, porque ela, inclusive, participou de um curso que para ela foi muito importante, eu fiz questão de que ela estivesse lá, que foi o curso de gestão de estoque, onde ela passou a perceber que as compras que ela acabava fazendo não devia ser daquela forma. Até porque ela já tinha um estoque muito grande. Então, estoque, produto parado em estoque, ele cada dia vai aumentando o preço dele. Então, caiu a ficha para ela nesse sentido. Ela barrou todas as compras, que ela era responsável por compras, e mudou a metodologia dela. Então, as compras hoje, atualmente, têm sido apenas compras básicas de reposição, que tem algumas peças que acabam saindo mais, então ela acaba fazendo reposição até porque a procura é grande. Porém, comparado lá com as primeiras compras, inclusive quando a gente começou a trabalhar juntos nesse projeto, nem se compara. Não tem nem como comparar, na verdade, porque para todos os efeitos ela conseguiu fazer com que essas compras viessem a serem menos recorrentes e de maneira mais agradável, né? De maneira mais fluida. Então hoje ela já está conseguindo reduzir esse estoque dela, que antes era muito alto, tinha muito dinheiro lá parado, e a questão dos boletos, consequentemente, também diminuíram. É tanto que quem representou ela foi o filho dela, o Felipe, e no dia do evento coletivo no presencial, ele sinalizou para a gente que foi algo que mudou extremamente, porque ele até chegou a comentar com ela sobre questão de boletos, a parte de gestão financeira, e ela simplesmente falou para ele que não, que só tinha um boleto, só tinha um boleto para o mês que vem, e aí acabava as dívidas, tipo, eles não precisavam pagar mais nada de fornecedor. Aí ele olhou assim, achei estranho, falou, sério, mãe? Enfim, foi sério, deu certo, e hoje eles estão conseguindo gerar lucro para a empresa.
porque antes acabava só todo o lucro, na verdade, antes de ser lucro, já estava sendo revertido em estoque, era um estoque que estava parado, que não estava sendo vendido. E lá a gente teve uma ação bem legal, que foi voltada para desconto em algumas peças, e também aproveitamos ali que era final de novembro, fez um Black Week, para que os empresários tivessem, na verdade, os clientes externos tivessem acesso às mercadorias. Então foi muito bom para ela, ela conseguiu vender bastante. E além disso, a gente optou por fazer ações de divulgação diferentes, que era uma das necessidades dela também, que ela não tinha um posicionamento nas redes sociais. Ela fazia postagem quando dava, então assim, ela nunca conseguiu um faturamento efetivo vindo das redes sociais e da divulgação externa. Quando foi dessa vez, ela conseguiu entrar em sites, por exemplo, páginas específicas como Formosa Urgente, e ela percebeu, além da faixa que gerou lá um impacto grande dentro da empresa dela, o pessoal percebeu mais a loja dela, porque apesar de a loja dela ser bem localizada, é muito apagadinho, assim, tipo, é uma via que a gente, geralmente, a pessoa passa muito rápido e não vai conseguir ver. Porém, ela conseguiu fazer essa faixa enorme, uma cor preta de destaque na frente da loja, e essa faixa foi um dos atrativos que a gente conseguiu trazer esse cliente para dentro da loja. E o outro foi pelo Formosa Urgente, que é uma página aqui na cidade que tem bastante seguidor e muita gente lá comentando comigo que muitos dos clientes chegaram falando que tinha encontrado a loja através do Formosa Urgente. E isso, ela fazendo o registro, ela conseguiu perceber que tinha aumentado bastante e os clientes novos, que lá também era outra dificuldade, a questão de ter novos clientes. Vocês devem imaginar que móveis acaba sendo algo que a gente não compra recorrentemente ou que troca recorrentemente. Então, para ela foi muito importante justamente por isso, porque ela conseguiu trazer esse cliente de volta para a loja e os clientes que já estavam na base conseguiram comprar alguma coisa aproveitando a Black Week e ela também conseguiu aumentar a base de clientes dela, já que ela trouxe esses clientes externos de outras empresas, de outras origens de divulgação, seja de páginas, enfim. Ela foi muito esperta, foi muito inteligente e deu muito certo. Já a Irriga Mais, que é outro case de sucesso que eu fiquei assim, não acredito! Porque quando foi na etapa 5, ela não tinha participado do evento coletivo. Na etapa 5, a gente chegou a montar o protótipo. E quando foi para realizar a etapa 6, que seria ali a validação da testagem, ela me falou que não, na verdade, ela queria desistir, porque ela não estava tendo tempo, tinha surgido as demandas pessoais, da família e tudo mais. E o que que aconteceu? Eu conversei com ela, falei, olha, por mais que você não consiga efetivamente realizar agora, nesse momento, vamos manter o projeto, a gente continua com você, realiza toda a modelagem de como que deve se, como é que você vai se programar, qual a programação para até mesmo fazer a aplicação desse protótipo, porque se você desistir agora, como todo mundo já deve saber, a empresa acaba saindo sem material nenhum e ela fica meio que barrada de participar do projeto novamente durante 2 anos. Então fica algo muito chato para o empresário participar de algo e não ter nenhuma solução, nenhum produto, nenhuma solução física, assim, para dizer, participei e tive alguma coisa, nem que seja para aplicar depois. Então, no caso dela, foi uma surpresa muito abençoada, que quando eu retornei para poder realizar a etapa 6 com ela, a 6 e a 7, ela virou para mim e falou bem assim, Grazi, uma das primeiras coisas que a gente faz é começar ali pela atualização do plano de ação. Aí ela pegou e foi me falando, não, isso daí eu fiz, pode colocar concluído, e me mostrando tudo que ela tinha feito. Então, assim, para mim foi uma felicidade enorme. A gente conseguiu fazer 90% do protótipo, 90% das ações, na verdade, as ações que tinham sido propostas para o plano de ação desde a etapa 2, ela conseguiu realizar tudo. Eu fiquei assim, caramba, que bom, Amanda. Imagina se você tivesse dito que ia fazer. Então, assim, foi muito bom, porque foram soluções que ela conseguiu trazer mais produtividade
para dentro da empresa dela, principalmente até mesmo na função dela. Atualizando vocês um pouquinho sobre quais eram os principais desafios dela. Ela tinha a questão de ela ser sufocada porque tinha muita demanda sobre ela. Ela que era responsável por toda a operação administrativa, operacional, gestão de estoque, tudo voltava para ela. Compras, ela que tinha que fazer. Gestão de contratação de pessoas, ela que tinha que fazer. Se faltava uma peça, ela que tinha que comprar. Se o cliente queria uma peça, ela que tinha que ir no estoque conferir. Então, assim, tinham pessoas dentro da empresa já que poderia muito bem ela começar a delegar, mas ela não acabava não conseguindo identificar essas pessoas e ela era também muito centralizadora. Porém, ela conseguiu desafogar bastante, começando a criar. A gente conseguiu desmembrar porque lá tanto era serviços como peças de irrigação. E além disso, a gente tinha, hoje, ela começou a trabalhar separando peças dos serviços, que tem um torneamento também, e assim ela conseguiu delegar uma pessoa específica responsável somente pela parte de peças e outro somente responsável pela parte de serviços. Então, a gestão da operação saiu da gestão completa dela e a parte de gestão de estoque também, que ela chamou a filha dela para trabalhar hoje e hoje a filha dela está trabalhando dentro do estoque de maneira mais organizada possível. Então, assim, foi algo muito bom mesmo, tanto que ela falou, Grazi, quando você veio, você já trouxe diversas soluções para mim, e é a questão de abrir os olhos para as possibilidades, porque entre os desafios tinha a concentração de só um fornecedor na parte de peças, então ela conseguiu identificar outros, só em busca de solução encontrou. Tinha a questão de ela estar sendo sufocada por conta do estresse de muitas demandas, e ela também é mãe recente, então também um neném para cuidar, acabava que ela nem conseguia dar muita atenção para ele. Então, ela também melhorou isso, a qualidade, não só a produtividade dela dentro da empresa, para ela poder fazer essas análises de forma mais estratégica, mas também a própria qualidade de vida da pessoa. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo case de sucesso dela, que ela conseguiu, de fato, ser mais produtiva dentro da empresa e também na vida pessoal dela. Após isso, a gente traz aqui as orientações do pós-jornada, que é esse período que o empresário fica entre a E8 e a E9, fazendo a aplicação desse protótipo e colhendo seus frutos. Então, aqui a gente tem reaplicar o sprint de inovação, que é a ferramenta que a gente utiliza com os empresários, até para que sempre que necessário eles possam fazer uso dele com foco na melhoria contínua, que já está aí, foco na melhoria contínua. Vitrine Sebrae, que é onde vocês vão ter acesso a cursos, treinamentos gratuitos. Lá tem textos, tem postagens, tem planilhas, tem uma infinidade de recursos que o empresário pode e deve fazer bom uso. Além disso, fazer bom uso dos recursos disponíveis, até porque não só a vitrine Sebrae, mas, por exemplo, dentro da sua empresa você pode ter um sistema onde esse sistema já tem muitas ferramentas acessíveis e você não está fazendo uso na sua totalidade. E às vezes você está gerando uma demanda maior, gastando mais tempo com algo que você poderia estar fazendo dentro da sua empresa. Aqui a gente também traz acompanhar no detalhe os indicadores. Como eu citei anteriormente, é importantíssimo que você faça a validação de cada aplicação. Você tem que saber se ela está sendo efetiva, seja pelo faturamento, seja pela redução dos custos, seja pelo acompanhamento do lucro, seja pelo aumento da base de clientes, isso você também pode validar. Mas, assim, é muito importante que você faça esse acompanhamento para poder conferir se realmente está sendo efetiva essas soluções. E além disso, eu reforço mais uma vez: façam a mesma mensuração mês após mês. Aquela mensuração que a gente fez lá na etapa 5 ou etapa 6 para alguns, referente à produtividade do trabalho, que é o que? A continha. De pegar ali o faturamento bruto, os custos variáveis, que eu costumo dizer que é todo e qualquer custo que esteja totalmente atrelado ao faturamento. Se esse faturamento está aumentando, esse custo aumentou junto, significa que ele é um custo variável. E dividir pela quantidade de pessoas ocupadas. Por que, Graziela, estão pedindo para fazer isso de novo? Porque esse é um indicador de desempenho sobre a sua produtividade e a produtividade da sua empresa.
Então, é de suma importância que você faça esse acompanhamento mês a mês, porque quando for lá na etapa 9, que a gente retornar para sua empresa, é muito importante que você tenha essas informações de maneira mais acessível e que facilite, inclusive, a gente conseguir fazer a mensuração também. E quando você vai fazendo isso, de acompanhar a produtividade, você já vai tendo um olhar mais atento para, olha, que melhorou esse mês aqui, não melhorou, não, piorou. Então, piorou por quê? Então, fazer essa mensuração com foco em vocês acompanharem esse indicador e buscar soluções para melhorar esse indicador. E se está melhorando, o que, que vocês estão fazendo de certo? Se não melhorou, o que, que foi feito de errado? Qual era o cenário atual do mercado para poder identificar se melhorou ou piorou e quais são as melhorias a serem trazidas para dentro dessa empresa? Então, aqui eu deixo meu muito obrigada. Agradeço a participação de cada um de vocês. As orientações pós-jornada são essas. Façam bom uso. E eu brinco, mas é sério. Quem para mim procura, me acha. Então, teve necessidade, qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu vou buscar a melhor solução viável para vocês. De toda forma, caso eu não saiba, eu tenho total humildade no meu coração para dizer, nossa, eu não sei, mas eu vou atrás da solução. Então, façam bom uso, tá bom? E aqui, por último, eu deixo uma mensagenzinha para vocês que é referente a empreender. Que empreender é saber que cada conquista é resultado do seu esforço. Então, dentro disso, avalie sempre como está a sua empresa, avalie como está sendo a sua entrega, como está sendo a entrega de todas as pessoas envolvidas, da sua equipe, se ela está motivada ou não, porque aqui o principal foco nosso é fazer com que os clientes estejam felizes e que os clientes saiam da sua empresa ali com as soluções que eles foram buscar. Então, esse cliente não é só o externo, é o interno também, sua equipe. E aqui, dentro do presencial, no evento presencial, a gente fez um manifesto da jornada. E esse manifesto da jornada é justamente sobre você se comprometer em fazer o melhor, após tudo isso que você aprendeu durante toda a jornada vivida, que é o que? Trazer para a sua realidade, o que você absorveu de melhor do projeto e executar, se comprometer justamente em trazer soluções. Eu até tenho uma aqui que eu vou ler para vocês. Manifesto da jornada. Eu, diante de vocês, escolho a partir dos aprendizados vividos aqui hoje, me comprometer em onde os empresários colocaram ali qual era o seu propósito e o que move eles dentro da empresa, reconhecendo que meus principais desafios são o que os empresários têm que correr atrás. E como impulso para realizar meus objetivos, eu vou, onde ele escreveu ali também, o que você vai desenvolver de habilidades. E meu nome é Graziele, e assim eu digo rei. Por que a gente trouxe esse manifesto da jornada? Justamente para que esses empresários se comprometessem e reconhecessem também tudo que eles aprenderam durante toda essa jornada. Então, fica aqui meu muito obrigada mais uma vez. Fiquem atentos, a gente já está com as inscrições para a etapa, para o novo ciclo. Então, teve um empresário, indiquem para esse empresário para que ele possa também fazer bom uso dessa ferramenta e ter acesso a esse projeto maravilhoso que está trazendo produtividade para várias empresas. E aqui, o meu tchau e sucesso. Feliz ano novo, um próspero ano novo, que esse Natal seja maravilhoso para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.